bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast. Hoje a nossa convidada, ela é mãe do Lorenzo, do Stefano, do Bento. Ela é filha da Maria Regina e do Carlos Eduardo. Formada em arquitetura com especialização em neuroarquitetura, ela é paulista, libriana e muito charmosa. Ela é a Juliana Favaro. Olá, tudo bem? É muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui e eu tô ansiosa. Vamos lá, Juliana. Seja bem-vinda, fique à vontade. E nós também estamos ansiosos e felizes em saber que Primavera tem uma arquiteta com especialização em neuroarquitetura. Isso sempre, desde o início, foi o que muito me chamou a atenção em você, né? Você sabe disso. Desde que eu a convidei para participar da primeira edição da revista Pódium. Porque a neuro, ela tá em todas as profissões, ela tá em todos os ambientes, né? Agora, neuroarquitetura é até um termo que a gente para e pensa assim, mas o que será que significa isso, né? O que tanto tem por trás disso? Eu acredito que a gente tá tudo, né? Neuromarketing, neuropsicologia. E aí a gente entende essa aplicação da neurociência quando ela fala sobre pessoas, mas ela fica um pouco subentendida quando a gente está falando sobre ambientes, né? Porque nem sempre a gente consegue entender como que alguém pode ser modificado pelo ambiente. Exatamente. Isso. E aí gera muita curiosidade, né? Muita expectativa também. O que um ambiente que for projetado dentro da neuroarquitetura traz de diferencial? Então, a partir do momento que a gente entende que o ambiente onde a gente está inserido, ele pode modular 80% do nosso comportamento, a gente daí começa a entender como que ela pode fazer realmente diferenças grandes da nossa... É exatamente isso. O ambiente, ele modula comportamento. Então, assim, a gente, quando vai chegar num lugar, por exemplo, que é muito sofisticado, né? Por exemplo, a gente chega aqui, né? No Aires a gente vê que é diferente, é muito, muito bem decorado, tal. A gente já arruma a postura na hora, né? A gente já muda a forma que a gente fala, a gente não vai chegar, né, falando alto, né, nada disso. Então, assim, a gente acabou tendo um comportamento modulado pelo ambiente. Ao passo que se a gente estiver chegando numa praia, né, se de repente o podcast não fosse aqui nesse edifício, se fosse, por exemplo, lá na praça, a gente teria outra postura, né? Ou até quando a gente entra numa loja ou num restaurante que não é tão sofisticado e tudo mais, a gente vê que a nossa postura também muda. Então, assim, o ambiente modula totalmente os nossos comportamentos. Bacana. E isso serve tanto para quem vem, que são os clientes, né? Quanto para os profissionais ali. Isso implica na produtividade de um profissional, por exemplo? Com certeza, porque principalmente pós-pandemia, os colaboradores entenderam que nem sempre eles são obrigados a estar no ambiente de trabalho. Para produzir. Porque assim, você com seu computador na sua casa, você consegue fazer muitas tarefas que de repente você tinha que sair de casa, se arrumar, né, desprender do seu ambiente, almoça fora, pega trânsito, tem lugar para parar o carro. Então, assim, as pessoas entenderam que existem formas de trabalhar dentro da sua própria casa. Então, as empresas hoje, elas, mais do que só serem uma empresa assim que tem colaboradores, ela tem que ser interessante para que o colaborador queira estar, né? Então é isso que as grandes empresas hoje estão fazendo, né? Fazendo ambientes que realmente atraiam as pessoas que queiram trabalhar lá, né? E grandes empresas, por exemplo, como a Amazon, grandes, enormes, né, empresas, elas até para você, o RH, ele já faz uma curadoria mais selecionada de quem vai trabalhar, porque os valores das pessoas que estão trabalhando dentro da sua empresa, elas precisam estar alinhadas, porque isso vai fazer com que a pessoa não queira sair tão rápido, né? Então, assim, não vai ter rotatividade de funcionários,
ela vai fazer com que esse funcionário realmente trabalhe para um bem maior, que é o bem da empresa, o bem de todo mundo que trabalha ali com ela, né? Então, assim, faz muita diferença o ambiente, porque se a gente tem um ambiente que ele é mais hostil, ele vai fazer com que as pessoas não se sintam confortáveis de estar lá. Não só conforto de sentar numa boa cadeira, não é esse tipo de conforto, é de não se sentir pertencente. Então, o ambiente, ele tem que pensar exatamente em como vamos fazer com que esse colaborador sinta-se à vontade para estar e conseguir dar o seu melhor naquele momento que ele está trabalhando. Outra coisa também é que as empresas acabam perdendo muito, por exemplo, por burnout, né? Então, os colaboradores acabam ficando extremamente estressados, entram em burnout, eles acabam tendo até problemas entre eles dentro da empresa, né? Porque às vezes a empresa também não é um lugar que, assim, que gera competição, né? Não que isso não seja saudável dentro da empresa, até certo ponto, ela é muito. Só que, assim, essa empresa tem que entender e tem que colocar dentro dos objetivos dela que essas pessoas sejam saudáveis. Então, que mesmo dentro da empresa, porque a gente acaba passando 8 horas por dia dentro da empresa, que ela tenha qualidade de vida ali dentro. Ou mais, né? Ou mais. Vamos colocar 8 horas é o mínimo, dentro do né? CLT ali, né? Que vai ser das 7 às 11, daí até a 1 às 5, às vezes às 6. Então, assim, essas pessoas precisam chegar na casa delas ainda com vontade de dar atenção para o marido, para os filhos, né? Ou para a sua esposa, ou fazer alguma atividade física. Ainda às vezes tem que fazer o jantar, né? A gente quase não conhece isso. Sim. Então, assim, tem muitas coisas e ela precisa dormir bem e acordar bem para estar disposta no dia seguinte, para conseguir dar o seu melhor na empresa. E tudo isso também dá para modular com ambiência. Com uma boa iluminação, pensando como que você vai colocar essas pessoas para produzirem a hora que é para produzir, começar a diminuir a produção quando é para começar a diminuir, para ir embora, para chegar em casa ainda disposto, para conseguir dormir bem, acordar bem, comer bem, enfim. Então, eu falo que a neuroarquitetura, ela muda a política da empresa, né? Ela muda a forma como você vê os seus funcionários, porque hoje o ativo mais precioso de uma empresa são os seus colaboradores. Não tem o que falar. Não adianta você ter o melhor produto ou ter, sei lá, tudo de melhor se você não tiver o seu colaborador para levar esse produto até o cliente ou para atender bem o cliente. A gente tem alguns exemplos, né, de lojas que são incríveis, tem roupas lindas ou tem sapatos maravilhosos e que você entra na loja e você percebe que aquelas pessoas estão ali porque tem que ir, né? Tipo Precisam de um emprego. Estão precisando de um emprego, vão por causa do 5º dia útil e é isso. Tipo, ela não tá nem aí se ela vai vender mais ou menos. Se as colegas estão bem, se a cliente saiu satisfeita ou se ela foi atendida. Isso acontece muito aqui. Às vezes a gente entra em algumas lojas que sequer a pessoa que está ali para atender, ela atende. Simplesmente ela nem olha. Então, assim, a neuroarquitetura acaba mudando, porque além de tudo, daí é uma coisa minha, tá? Não é isso da neuroarquitetura. Porém, como eu acabo estudando muito sobre neurociência e eu tenho muito contato com o empresário, a gente acaba aplicando também um pouco de neuromarketing. Certo. Dentro da consultoria, né? Então, assim, vai ensinar, de repente, a fazer um storytelling para como que essa colaboradora, por exemplo, tem que atender esse cliente quando ele chega, por onde ela tem que conduzir esse cliente para que ele faça a melhor explorar a loja, né? Porque às vezes eu falo que uma boa venda não é aquela que você vende o que o cliente veio comprar, né? Porque se eu sair de casa querendo um copo e eu voltar com um copo, significa que eu fiz uma péssima venda. Se o seu cliente entrar na tua loja querendo um copo, ele levar o copo, gente, coisa errada. Tem muita coisa errada aí.
Porque você tem que ter formas e maneiras de agregar mais produtos na sua venda, né? Você tem que agregar mais valor. Por exemplo, quando você vai comprar comigo, eu vim fazer só um projeto de iluminação. Não vai ser só um projeto de iluminação. A gente vai fazer mais coisas para você levar um pacote, né, de produtos que eu posso te vender. Porque para mim não é interessante que a pessoa entre com um desejo e saia só com aquilo. Nunca. E a mesma coisa são nas lojas, a mesma coisa é no comércio, enfim, no corporativo, enfim, tudo. E até na nossa casa, né? E olha que fantástico. Hoje nós pensamos que iríamos falar sobre arquitetura e a gente está aqui falando sobre vendas. Sobre vendas. O que é maravilhoso, porque hoje em dia quem não precisa vender, né? Todo mundo quer vender. Eu acho que o ambiente que faz com que você consiga aumentar o seu ticket de venda é o que está todo mundo atrás, né? As lojas vivem de vendas. Sim. Todo mundo vive de vendas. Todo mundo vive de vendas. Nós vivemos de vendas. Sim, né? Todo dia a gente vende até nossa imagem, tudo é venda. Tudo fala, né? Juliana, e vamos lá. Você se tornou arquiteta e aí falou assim, preciso fazer essa especialização de neuroarquitetura. Como que foi isso? Como você percebeu essa necessidade e essa demanda do mercado? Então, é porque, na verdade, eu fui fazer arquitetura depois de ter desistido de fazer medicina e depois de ter desistido de fazer engenharia. Então, assim, quando eu era... Sua terceira opção. Foi, porque a minha primeira opção de pequenininha era ser médica. Aham. Então, não deu. Porque... Ai, gente, eu não tenho... Eu acho lindo quem é médico, eu acho fantástico, assim, só que eu não tenho estômago pra isso. Entendi. Zero chances de ser médica. Mas eu gosto muito de cuidar de pessoas. Isso é uma... Eu acho que eu faço isso até de uma forma meio instintiva, sabe? E você chegou a iniciar a faculdade de medicina? Não, mas eu fiz acupuntura. Aham. Eu fiz acupuntura, eu fiz curso de acupuntura quando eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. Uhum. Hoje isso nem pensamento. Alguém com 8 anos vai fazer algum tipo de curso desse. Pois é, eu não sei nem como é que funciona, porque na época eu tive que ter uma licença até assim nacional, porque eu fui a mais nova acupunturista a atender. E eu atendi durante 3 anos. Uau! Uhum. Foi muito legal, assim, foi minha avó, enfim, precisou da acupuntura, eu acabei acompanhando ela por muito tempo, e o médico que era o responsável, enfim, pela clínica, me ofereceu para que eu fizesse o curso. E aí eu fiz 3 cursos e atendia toda sexta-feira, lá na Vila Mariana. Olha que legal! E foi uma época muito bacana. E aí eu me apaixonei por cuidar das pessoas, né? Eu achava fantástico a pessoa chegar com alguma queixa, né? Enxaqueca, dor de estômago, ou de repente as pessoas queriam parar de fumar bastante naquela época, né? E aí eu cuidava daquelas pessoas e via evolução, porque era semanal, eu achava incrível, né? Aquilo pra mim era muito legal. Só que assim, né? Tem sangue, eu não aguento sangue. Aí acabei desistindo da medicina ainda quando eu já era jovem, assim, quando eu descobri. E a acupuntura, você ainda faz? Eu faço assim, muito esporadicamente, né? Não é mais o meu foco, mas às vezes até faço, assim, às vezes nas crianças, quando eles têm alguma coisa, eu vou lá na orelhinha deles e faço alguma coisa, mas é bem esporádico. E só em casa também, só para os meus filhos. Tá. Daí, o meu pai é engenheiro. Meu pai é engenheiro mecatrônico. Quando eu entrei, fui pro 3º ano, né? 2º, 3º ano ali do ensino médio, eu fazia escola técnica, daí eu fiz técnico em telecomunicações. Bacana. Trabalhei com desenvolvimento de tecnologia com ele numa empresa durante também bastante tempo, uns 2 anos também. E aí fui fazer faculdade. Entrei na engenharia, mas
para a tristeza do meu pai, eu não gostei. Você acha que você entrou mais Por ele. pra fazer a vontade por ele, dele? com certeza. Eu queria ver o meu pai feliz com a filha engenheira, sabe assim? Sim, sim. Só que, ai, gente, olha, esse negócio de laboratório não é pra mim, o meu negócio é vendas. O meu negócio é gente. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. E começou muito cedo essa carreira profissional, né, gente? Ai, eu sempre gostei de trabalhar. Era, assim, a premissa da minha vida era ser mãe, né? Meu negócio era ser mãe. Que lindo. A minha segunda prioridade da minha vida era ser profissional. Eu queria trabalhar. E eu gosto muito de mexer com pessoas e eu queria fazer diferença na vida de alguém, sabe assim? Legal. Sim. E aí a engenharia não deu certo, você optou pela arquitetura? Foi. Daí eu fui fazer arquitetura porque era uma área que tinha bastante exatas que eu gosto muito, porém tinha esse contato com pessoas também, né? Isso. Que é a profissão do seu pai. Exatamente. E aí fiz arquitetura. Ele ficou feliz também? Nada. Não, a princípio, para ele, ou você fazia medicina, ou direito ou engenharia. Não tinha muitas outras opções, não vai fazer muitas outras coisas, não. E não consegui. O direito também nunca me apeteceu, assim, muito. Entendo. Mas a engenharia, assim, eu achava legal, gostava por conta dele, e a medicina também não ia rolar. E aí, quando que seu pai começou a ter essa aceitação? Quando ele viu que você tava levando a sério? Ai, na verdade, eu sou meio tinhosinha, sabe? Como filha. Pobre dos meus pais. Um beijo, pai. Beijo, mãe. Mas eu, quando eu coloco alguma coisa na cabeça... Você vai até o fim. Eu vou. Eu tenho que... Eu, assim, não importa se eu vou dar com a cara na parede, sabe? Mas eu tenho que experimentar. Mas que bom que você foi, né? Fui. E aí se formou em arquitetura. Me formei, eu gostava da arquitetura, mas também ainda achava que faltava alguma coisa. Porque a neuroarquitetura é muito nova. A neurociência tá aí faz muito tempo, né? Faz uns 50 anos, assim, que a gente já começou a estudar sobre o cérebro e, enfim. A neuroarquitetura, ela era feita meio de forma empírica. Então, as pessoas faziam alguma mudança, testava, via se isso fazia alguma diferença e aí com a constância ia havendo a mudança de comportamento. Hoje já não. Hoje a gente tem ferramentas, né, que fazem primeiro qual é o comportamento para mostrar qual ferramenta que dá certo. Então, assim, as pessoas hoje já têm bagagem para mostrar o que dá certo e o que não dá, né? Dependendo do ambiente que você precisa. E aí eu me formei em arquitetura e eu gostava muito da faculdade, achei muito bacana tudo, só que ainda faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás de fazer pós-graduações. Então eu fui fazer pós-graduação em paisagismo, aí eu fui atrás de light designer. E aí quando eu entrei no designer de interiores, né? Então primeiro foi designer de interiores, depois foi paisagismo e aí eu entrei no light designer. Quando eu descobri a luz e as diferenças que ela podem fazer no ambiente, aí começou uma pulga com esse negócio da neurociência. E aí conversando com uma amiga que era maravilhosa, que também entendia muito de iluminação, ela falou pra mim, ela falou, Juliana, por que você não vai atrás da neurociência, tal, dessa MBA e tudo? Eu falei, pois então eu vou atrás. E aí sim, aí eu entendi um propósito na arquitetura. Porque isso que era sempre que me pegava muito com a arquitetura. Eu não consigo fazer ambiente sem propósito. Certo, e aí você descobriu que existem muitas coisas dentro da arquitetura. Exatamente. Não só construir uma casa, né? Para mim não fazia o menor sentido fazer paredes. Você vai fazer parede para quem, sabe? Vai atender o quê? O que vai ser usado ali dentro? Tanto que os meus briefings são muito diferentes. Parece que você tá falando com a psicóloga, você não tá falando com uma arquiteta. Porque para mim não importa se você vai querer depois a parede azul, verde, amarela, se você gosta de cinza ou de bege, se você vai ter um quarto de 5x5 ou de 10x10. Não é esse o objetivo. É entender o que você vai fazer dentro
daquele ambiente, né? Então, assim, para mim não faz o menor sentido uma pessoa ter um gourmet gigantesco se ela só pede iFood. Aí, às vezes, a gente faz casas que ela tem um arroz e feijão ali já prontinho, né? Tipo assim, 3 quartos, uma suíte, uma área gourmet gigantesca, não sei o que lá. E aí você vai falar assim, mas será que essa família realmente precisa exatamente disso? Será que isso funciona para todo mundo? Ou já é um conceito pronto da sociedade, das famílias? As pessoas, na verdade, têm que se adaptar a sua vida para casa. E não é assim. Para mim, a casa tem que estar adaptada para receber aquela família. Então, assim, o que você faz quando você chega do seu trabalho? Você entra na sua casa, por exemplo, com o sapato da rua, né? Qual que é a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chego em casa? Lavar a mão. Então, assim, tem que ter um lavabo ali, né, perto da entrada. Não é porque esse lavabo vai atender as pessoas. Não, é por causa da sua rotina. A tua casa tem que atender a sua rotina, a rotina da sua família, né? Aí, por exemplo, tem muitas pessoas aqui, por exemplo, que pescam. Um monte de casa aqui não tem um escaninho, não tem um quarto, né, destinado para isso, que seja próximo à garagem. Então, assim, a pessoa tem que colocar as tralhas de pesca, né? Do jeito mais fofo, eles que falam, né? As tralhas. Sim. As coisas de pesca num quartinho, de repente, lá no fundo do terreno. Tem que ficar atravessando com aquele monte de coisa pra cá. Então, assim, não é, pra mim, na minha cabeça, né? Na minha forma de arquitetar, não existe a pessoa se adaptar a uma casa. Ou uma marca se adaptar a um Pinterest, né? Falar assim, eu vi isso daqui no Pinterest, isso daqui vai funcionar bem para minha marca. Não é bem assim. Você tem que, quando é a casa, o foco é a família. Quando é o comércio, o foco é o seu público-alvo. Porque ou você tem que fazer a sua loja voltado para quem vai comprar ou para quem pode ser interessante que compre. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou abrir uma loja para adolescentes, né? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa voltada, por exemplo, para adolescentes meninos de 16 anos, né? Certo. De 13 a 17 anos. Uhum. Além de você atrair esse menino de 13 a 17 anos, que ele tem que sentir que aquela marca, ela imprime a personalidade dele, quem olhar para a loja, ela tem que lembrar dessa criança. Então, por exemplo, eu tenho um menino de 16 anos na minha casa. Quando eu faço essa loja voltada para o público-alvo, o Lorenzo hoje não tem dinheiro para chegar numa loja, por exemplo, comprar um sapato. Então, eu, enquanto mãe, eu tenho que olhar para aquela loja e entender que ela corresponde ao meu filho. Os amigos dele precisam entender que aquela loja, por exemplo, se tiver que comprar uma lembrancinha para ele de aniversário, ou a minha mãe, a avó, vai comprar alguma coisa pro Lorenzo, ela tem que olhar para aquela loja e lembrar do Lorenzo. Entendi. Muito bacana. E isso é a mesma coisa para pet. Quando eu falo assim, né, vou fazer alguma loja, pet shop, alguma coisa, quem que é meu público-alvo? É o cachorro. Certo. Mas então, o cachorro não tem cartão de crédito, né? Não tem ainda cartão de crédito. Ainda, né? Porque daqui a pouco eles vão ter cartão de crédito. Então, assim, mas você tem que olhar para aquela loja e entender que aquela loja é a cara do meu cachorro. Aquela loja vai atender todos os requisitos que o meu cachorro amaria. Entendeu? Aquela loja tem todos os requisitos que o meu gato amaria. Então, é sempre o público-alvo, tem que ser para quem que você está vendendo. E aí, quando me chamam, às vezes falam assim, eu preciso de um ambiente instagramável, né? Não funciona, às vezes, para o seu público. Tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado e voltado para quem vai utilizar aquele ambiente.
Juliana, olha tudo ao redor, é todo seu. Pois é, então, aqui é um ambiente para quem? Quem que é seu público-alvo? Os empresários, né? Então, assim, quem tem algum negócio que quer. Aqui tem que ser um lugar que as pessoas vão entrar e vão falar assim, eu gosto de estar aqui porque essa mesa aqui é muito uma mesa de reunião, né? Sim. Que a gente encontra em vários escritórios. E isso já remete, já faz com que a gente se sinta pertencente a esse lugar, que a gente realmente está no lugar certo. As nossas cadeiras lá da MT Office. Exatamente, maravilhosa. Que atende super os empresários. Sim, então assim, é exatamente isso. A gente tem que fazer os ambientes voltados para quem a gente quer que use. Muito legal. O que você considera que sejam os principais princípios da neuroarquitetura? Olha, é o ser humano. O principal objetivo da neuroarquitetura é atender o ser humano. Que gere o bem-estar físico e mental. Exatamente. Então, são ambientes que são pensados para quem vai usar o ambiente, sempre. Quem conhece pessoas faz bons projetos. Não é exatamente essa frase, mas é uma frase do Lori Crisel, que eu acho que hoje é o papa da neuroarquitetura no país. A gente tem que entender de pessoas para poder projetar. Você já chegou para fazer essa consultoria ou esse projeto? Acho que é mais que um projeto, é uma consultoria mesmo, né? Em alguma empresa em que a pessoa tinha dificuldade de definir o seu público-alvo? Olha, se eu disser que são todas, eu acho que a grande maioria. Todas eu estou generalizando, mas é a grande maioria. Porque não adianta, quem atende todo mundo não atende ninguém. Sim. A não ser que seja... aliás, mesmo que seja um mercado. A gente sabe a diferença dos mercados. Sim. Se a gente for... Pode falar aqui o nome dos nossos? Pode. O Machadão atende um nicho de pessoas. O Atacadão tem outro nicho, o Paranaense tem outro nicho, o Bianchi tem outro nicho, o Ramin tem outro nicho. Todos eles têm um nicho de clientes, né? Eu acho que, assim, o Machadão, ele é um exemplo muito bom de um mercado, assim, que consegue agradar a gregos e troianos, né? Todo mundo acaba utilizando e tudo mais. Mas, por exemplo, um Paranaense... ele já tem o público-alvo dele muito bem definido, né? A gente percebe quem são as pessoas que ele nichou ali, né? O Atacadão, por exemplo, deve atender mais donos de restaurantes. Exato, né? mais empresários, pessoas que precisam, né, de volume, né? O Paranaense já não. Você já vai lá para comprar o quê? Um mimo, né? Um negocinho. Você sabe que tem coisas mais exclusivas ali. O Machadão... também, eu acho que tem umas coisas mais selecionadas e tal, mas atende o grande público também. Mas todos os ambientes que têm público, eles precisam definir o seu público. Juliana, falando sobre iluminação, tem como você dar algumas dicas para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e saber se a iluminação do seu ambiente ali de trabalho, de atendimento, tá coerente com o que ela precisa passar ou não? Seria só visitando esse lugar para você conseguir passar um pouco das suas ideias e da sua consultoria? Olha, uma coisa que eu posso falar assim que é meio geral é basicamente, se você não estiver num consultório de odontologia ou em algum lugar que você vai fazer uma cirurgia ou onde mais? Numa contabilidade, se a sua luz for branca, provavelmente ela não está colaborando com o seu ambiente. Acho que eu vou virar embaixadora da luz amarela no país. Porque eu não vejo alguma forma de uma luz branca valorizar alguma coisa. Não valoriza. Não valoriza. Não adianta. Ela tira... porque assim, o que é a luz branca? A luz branca ela é mais azulada. Então, ela é mais artificial.
E a luz artificial, ela vai fazer com que tudo que estiver embaixo dela fique mais plastificada, né? Então, assim, por exemplo, se você tem um exemplo maravilhoso, que eu acho que não é aqui em Primavera, mas é ali em Campo Verde. A Check-in, que é a conveniência do Posto Araras. Sim, sim. Elas trocaram todas as luzes para luzes que elas têm, além dessa cor mais amarelada, ela ainda tem o IRC, que é um índice que é o que tem o mais próximo do Sol. Então, assim, o IRC acima de 90, 95 é quase como se fosse a luz do Sol. E você atendeu eles lá, o pessoal do check-in? Ah, sim. legal. Eu que fiz a... E aí você sugeriu Sim, que eles trocassem a cor das lâmpadas e elas acataram. Super. E o resultado? Então, o resultado é que, assim, o bolo, ele fica muito mais apetitoso, sabe? Assim, as coisas, elas ficam muito mais suculentas, né? A gente olha e tem vontade de comprar, tem vontade de comer. Então, assim, faz toda a diferença. A mesma coisa na nossa casa, né? Você imagina você fazer uma lasanha, um frango assado, uma carne, e aí quando você vai apresentar para sua família, ela tá plastificada. Não é interessante. E tudo isso é a luz. Só luz. Isso é só luz. E não importa se tá numa travessa da Tânia Bulhões ou se tá num Tapoer do 13. Ela vai ficar igualmente, sim, não vai ficar bonita, não vai ficar suculenta, certo. Entendeu? Então, assim, é tudo luz. A luz, ela faz uma diferença enorme. Então, assim, para início de conversa, se tá branco, esse branco de 6.500 que a gente compra normalmente no mercado, né? Não tá bom. não vai valorizar. Entendi. E de que maneira a escolha das cores e dos materiais, eles podem afetar na produtividade ou no emocional de quem está nesse ambiente? Todo mundo que participa ali, os colaboradores, né, as pessoas que são atendidas ali. Sim. Hoje a gente entendeu muito com o design biofílico. O que é o design biofílico? Ele vai trazer elementos da natureza para dentro dos ambientes. Por quê? A gente, enquanto ser humano, né, a gente tem que ter contato com a natureza. Fato. Daí é uma coisa que eu acho que não tem como nem questionar, né? Porém, o estilo de vida corrido de todo mundo, às vezes, não permite, né? Exatamente. Pelo menos com uma frequência que deveria ser. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter trocas com a luz solar. A gente precisa sentir o pé no chão mesmo, colocar o pé na terra, ter troca de energias. E isso parece meio místico, mas não é. Isso é natural, é nosso. Nós também somos bichos. É uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Mas a gente também faz parte de bicho. E a gente precisa de natureza. E quando a gente fica muito vulnerável em relação a só coisas de tecnologia, coisas feitas, né? Então, assim, a madeira que ela não é uma madeira natural, o chão de porcelanato, a parede muito bem rebocada, pintada, luz artificial, tudo isso faz com que a gente comece a ter desconexão com o natural. Então, a gente precisa estar em ambientes que, por exemplo, as texturas, elas, né, na medida do possível, claro, mas que elas sejam texturas mais naturais, as cores que sejam, a não ser, por exemplo, aí tá, a não ser que você tenha um público-alvo, por exemplo, né, quando você fala de uma loja, que seja muito voltado a coisas high-tech, por exemplo, a Apple. Apesar que até a Apple da Quinta Avenida tem árvores dentro. Então, assim, até dentro de empresas que são extremamente high-tech, né, que são voltadas absolutamente para a tecnologia, eles também estão colocando a biofilia dentro. Estão se adaptando. Estão se adaptando. E qual o impacto que isso gera na nossa vida, no dia a dia? É qualidade de vida, é aquela história do seu colaborador conseguir dormir bem, acordar bem, ele ter disposição, ele conseguir produzir com mais qualidade.
tudo que a gente faz voltado para nossa saúde, e a natureza pra gente é saúde, ele vai afetar a gente de forma primordial, assim. Todas as pessoas que trabalham em ambientes que tem, por exemplo, a gente fica no ar-condicionado. Eu não vou saber agora exatamente o nome, mas tem uma síndrome que dá em pessoas que ficam em lugares fechados no ar-condicionado todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa de ar. Ar. Sim. Ar da janela. Natural. Ar natural. Então, assim, existem, além de lugares que são totalmente controlados e que não tem troca com natureza, né? Ele, além de não fazer bem, ele também adoece. Então, assim, o impacto é absoluto. A partir do momento que a gente tem contato com o que é natural, e foi o que eu falei para você, a gente tem que lembrar que dentro de uma empresa, a gente fica pelo menos 8 horas por dia. E isso aqui, né, no Mato Grosso, aqui na nossa cidade, que a gente ainda tem 2 horas de almoço. Mas, por exemplo, onde eu morava, a gente também almoçava dentro da empresa. Não tinha como a gente ficar saindo. E era 1 hora de almoço. Então, assim, no máximo a gente tinha uma copa, que aí tinha até um lugarzinho que eu falava que parecia aquele negócio da cadeia, assim, sabe? Que a gente ficava lá um pouquinho no sol, um pátiozinho. Sim, tinha os minutos do sol. Sim, horríveis, né? Uns pátiozinhos assim que tinha que fazer rodízio para um entrar, outro sair, mais ou menos. E normalmente ficavam os fumantes, né? Naquele espacinho. E era isso que a gente tinha de contato com a natureza, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então a gente precisa estar em ambientes que são pensados para o bem-estar. Isso, eu acho que essa é a primeira chave que tem que cair em todos os empresários. E hoje que se fala tanto em humanizar a marca, né? Exatamente. Aí, por exemplo, né? Aí você tem uma marca super humanizada. Quando você entra no escritório da pessoa, tudo aquele frio. concretão, né? Não combina, né? A política. Ou você muda a política da empresa e entende por que você está querendo ser sustentável. Sustentável para quem? Né? Não adianta ser sustentável. Lógico, todos os parâmetros de sustentabilidade de uma empresa são perfeitos e maravilhosos. Só que, assim, às vezes a gente fala tanto de sustentabilidade para fora que a gente esquece de fazer sustentabilidade dentro da onde a gente trabalha, né? De realmente dar valor para aquelas pessoas que fazem com que tudo isso aconteça, né? Eu acho que, olha, depois que a gente entender que nosso maior tesouro são os colaboradores, as coisas vão começar a mudar. Nossa cabeça vai começar a mudar um pouco. E a gente percebe, assim, que todas as informações que você traz são muito valiosas e que fazem muita diferença na vida de um empreendedor, né? Sim. Ou no ambiente mesmo físico de um comércio, o antes e o depois. Agora, fala para nós sobre valores. Uhum. O valor de uma consultoria da Juliana Arquiteta e da Juliana agora com especialização em neuroarquitetura muda muito? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Nossa, mas para fazer tantas modificações, para ter essa consultoria com base nessa especialização da neuro, eu vou gastar muito, vai ficar muito caro. Sendo que com essa própria especialização ela já vai ter um retorno maior, né? Mas fala, o investimento desse empresária que está nos ouvindo vai ser muito alto para... Não. Assim, o valor sendo arquiteta é o mesmo. Assim, você não vai pagar mais caro por conta disso. Isso você acaba... É um investimento que vem junto comigo. Depois que a gente aprende a fazer alguma coisa, a gente não consegue não fazer mais, né? Certo. Então, assim, eu simplesmente vou agregando para... Isso não é... Eu falo assim que a neuroarquitetura eu não fiz nem por alguém. Eu fiz por mim mesmo, sabe? Porque exatamente para dar propósito para os ambientes. Entendi. Então, isso não entra... Não vai ser um valor a mais que o cliente... A mais. Não. Ele simplesmente vai pagar a Juliana Arquiteta, só que a Juliana Arquiteta vem com esse
monte de bônus, bagagem. né? Uma especialização. Na verdade, o investimento foi você que fez na sua carreira. Exatamente. Então, assim, só que assim, aí a gente tem formas para eu entrar na vida dessa pessoa. Porque tem gente que não vai querer. E tem também níveis de quantidade que a pessoa quer que a neuroarquitetura entre na vida dela. Certo. Então, por exemplo, tem como a gente fazer um layout de arquitetura, né, que vai fazer só realmente o de prefeitura, que não vai entrar com designer de interiores, iluminotécnico e nada. Esse é um layout que a gente só que assim, mesmo só esse, ele já vai ser pensado para a sua rotina e não 3 quartos, uma suíte, 2 banheiros, não. Mesmo assim, ele vai ser pensado para a sua rotina. Daí, existem as pessoas que querem fazer o designer de interiores. Para o designer de interiores, a gente entra um pouco mais na vida dessas pessoas. Então, eu vou precisar saber quais são, o que faz sentido para eles em relação a texturas, as cores, se gostam de que tipo de tecido, já entra um pouquinho mais. Aí, por exemplo, para os empresários, às vezes ele vai ter uma loja. Só uma loja, às vezes não vai entrar tanto nesse qualha, né, dessa pessoa, desse público-alvo que vai estar dentro da loja. E tem uma pessoa, por exemplo, que vai pensar em franquia. O cara que está abrindo uma loja hoje, ou a mulher que está abrindo uma loja hoje, que ela pensa em franquia, ela tem que fazer com que a maioria das pessoas se sintam representados por aquela loja. Porque daí, quando a gente pensa em franquia, a gente vai ter o público-alvo, os donos dessa franquia e os produtos. Então, tudo isso tem que estar coerente para que essa marca faça sucesso e que realmente vire uma franquia que as pessoas se interessem em ter. Daí, para essas pessoas que têm interesse, por exemplo, de ter uma franquia, ou não. Assim, o que eu tô falando é assim, que provavelmente essa pessoa vai querer, mas nada tira que uma pessoa que vai fazer uma casa não possa fazer. A gente tem algumas ferramentas da neurociência para quantificar de forma em computador mesmo, quanto que aquele ambiente é bom para a maioria das pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, o eye tracking. O eye tracking, você vai receber o seu projeto pela webcam, a gente vai fazer um mapeamento das fotos ou do vídeo e ver quais são as áreas de maior interesse do público. Então, assim, aí que eu falo, mas Juliana, você vai fazer eye tracking em todos os seus projetos? Não, porque isso gera mais dinheiro. Então, assim, se a gente tiver que chegar nesse extremo da neuroarquitetura, realmente um projeto vai ficar mais caro. Mas se for uma arquitetura que é mais comum, digamos assim, né, que não entre tão a fundo na neurociência, é uma arquitetura como qualquer outra. Legal. Juliana, voltando aqui um pouquinho sobre o ambiente modular, o comportamento. Sim. Isso é muito interessante. Né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso na prática? Na prática, eu vou fazer um exemplo para você, tá? Quando a gente está no shopping ou na Avenida Porto Alegre, vamos colocar aqui mais perto. Se a gente está andando de carro na Avenida Porto Alegre, a gente tem de 3 a 5 segundos para se interessar por uma fachada de uma loja. Ok. Certo? Porque a gente está passando e a gente vai olhar para aquela fachada e vai ver se ela interessa para a gente ou não. E isso a gente tem de 3 a 5 segundos. Então, assim, a fachada de uma loja, ela é muito importante. O que a gente vai colocar numa vitrine de uma loja, ela é muito importante, porque é isso que vai chamar a atenção do seu público. Por isso que desde a fachada ela precisa comunicar quem que é o público-alvo dela. Aí tá bom, digamos que daí nós entramos.
E aí tem uma loja, deixa eu pensar numa loja, a Arezzo, por exemplo. Você entra na Arezzo. Quando você entra na Arezzo, as primeiras, o que tá na vitrine normalmente é o quê? A coleção nova, os sapatos mais bacanas, né? O que a gente mais está desejando no momento. Daí a gente vai passar pela parte do meio, que normalmente é onde estão os sales, né? As ofertas e tudo mais. E a gente tem um objetivo na loja, que normalmente fica no fundo da loja, que são as bolsas mais caras, os sapatos mais bacanas. Por quê? Porque quando a gente passa na rua, ou passa na porta de um shopping, ou passa andando, quando a gente olha para dentro da loja, a gente tem que ter um objetivo. E o objetivo é comprar o mais caro. Sempre. A gente tem que fazer com que o nosso cliente queira muito comprar o que é mais caro. Óbvio, né? E aí, todo esse layout de loja, todo esse pensamento de como que... Por isso que precisa do storytelling. A sua atendente, né? A pessoa que estiver na colaboração da loja ali, ela precisa saber fazer esse caminho com o cliente, porque ele precisa entender que ele vai ver uns negocinhos lá baratinho e tal, não sei o que lá, mas o nosso objetivo é vender aquela bolsa. Aquela que tá lá no fundo da loja, no lugar mais esplendoroso que puder dentro daquela loja. E aí, quando a gente convencer ele que ele precisa comprar aquela bolsa de 50 mil reais que vai estar lá no nosso objetivo da loja... Quase no cofre. Quase no cofre. Ela precisa estar segura de que ela pode fazer aquela compra. E aí, o caixa é um outro lugar que a gente tem que se sentir muito poderosa. Que a gente tem que se sentir, assim, passando aquele cartão com muita segurança. Porque se ela não se sentir segura na hora do caixa, ela vai embora e não leva a nossa bolsa. Então, assim, são várias ferramentas que vão fazer com que esse cliente ou essa cliente realmente sinta que ela está fazendo a escolha muito certa. Porque você convencer alguém a comprar uma bolsa... Eu tô falando em bolsa, mas entenda que dá para aplicar a qualquer produto. Mas nesse caso, uma bolsa que vale um carro popular, ele precisa ter muita neurociência envolvida. Porque se a gente parar para pensar bem certinho, a gente não vai pagar 50 mil reais numa bolsa. Até porque se for pensar em funcionalidade da bolsa em específico... A bolsa de 50 mil e um saquinho do mercado... Faz o mesmo papel. Faz o mesmo papel. Então, a gente coloca lá a carteira, o celular, um batom e vai embora com um saquinho de mercado. Mas a gente sente segurança de comprar uma bolsa tão cara. Pode ser que o que eu vá falar não tenha nada a ver. Mas talvez isso explique o fato do cafezinho, um chá, um biscoitinho, ficar ali perto do caixa. Com certeza. Assim, você chega num lugar, ele te oferece um champanhe, né? Você chega num lugar, você vai ser super bem recebida. Traz uma bolsa numa bandeja, com luvinhas de película. Gente, isso valoriza muito. A pessoa realmente se sente... A emoção. A emoção de que, meu Deus, eu estou comprando uma coisa diferenciada. Gente, é mais que joia. A gente entra numa H-Stern, numa Cartier, numa loja dessas. Gente, aquelas peças. E gente, o tamanho da peça é isso aqui, ó. Você coloca ela numa vitrine com uma iluminação... Ela toda valorizada, isso daqui custa 100 mil reais. Quando você chega em casa, você coloca lá na sua caixinha de joia, ela é só o quê? Só mais um anel. Então, o valor das coisas, a gente, enquanto vendedor, a gente que dá. A gente tem que fazer com que aquele nosso produto se torne um desejo, né? E quem vai fazer isso é a história que a gente vai contar enquanto o cliente estiver dentro da nossa loja. Essa faz toda a diferença.
Porque se a gente pensar em objeto enquanto objeto, não tem valor, né? E isso está dentro da neuroarquitetura também? Não, isso daí tá comigo, mas... Isso é da Juliana. É meio meu, porque assim... Aí já é exclusividade, o assunto é outro. É outra coisa, mas é porque daí o que acontece, né? Aí entra aquele meu lado meio nerd, né? Meu negócio é estudar. E aí hoje o que eu mais gosto de estudar é sobre neurociência. Então, assim, as minhas ferramentas hoje aumentaram esporadicamente, não sei nem te falar o quanto, assim, exponencialmente em relação à época que eu fazia o MBA, né? Quando eu fui apresentada à neurociência. Hoje, a neurociência para mim é mais que a minha profissão, virou hobby, virou... Você aplica em tudo. Em tudo, em tudo. E você gosta muito de ler, Juliana? Eu gosto. O que você está lendo atualmente? Olha, na verdade eu não estava... Eu li o livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista, só que ele é português. E ele também é um cara, assim, que é fantástico. E agora eu estou na fase da Carla Tiepo. A Carla Tiepo é ela, na verdade, ela é veterinária, ela é médica veterinária, mas ela também introduziu a neurociência de uma forma mais massificada, né? Aqui no Brasil pra gente. Nós temos pouca literatura ainda de neurociência no Brasil. Mas a gente acaba pegando algum artigo, alguma coisa, e eu gosto dos artigos, daí eu gosto desse tipo de livro. A Carla Tiepo, então, ela é veterinária. Isso. Atua como veterinária? Não. Não atua? Não. Escreveu um livro agora sobre a neurociência. Isso, mas ela já trabalha faz uns 40 anos já com neurociência. Ela é fantástica. Inclusive, os meus podcasts favoritos são dela. Juliana, como você considera a ergonomia e a mobilidade dentro dos espaços que você projeta, visando melhorar o conforto e saúde dos ocupantes? Eu acho que, pensando em qualidade de vida, se o lugar não for ergonômico, ele também não vai trazer bem-estar para quem estiver... tem algumas coisas técnicas, né, que elas precisam ser feitas, né? Então, assim, essa parte de ergonomia e a parte de mobilidade, a gente tem que lembrar que, assim, acessibilidade, sustentabilidade são premissas mínimas, né? Básico, né? Básico na arquitetura. Então, assim, não tem como começar a fazer alguma coisa que não tenha esse ponto de partida, né? Aí que tá a diferença, né? Porque enquanto a gente está fazendo só o que enquanto a gente estiver fazendo o básico, né? Que é um lugar que tem ergonomia, um lugar que tenha funcionalidade, a gente está fazendo uma arquitetura muito simples, né? E aí a qualidade de vida ela também vem após toda essa parte técnica estar bem resolvida, né? E aí, principalmente pensando porque a gente teve um aumento significativo, por exemplo, da geração dos baby boomers, né? Que são os nossos pais, né? Os nossos tios, que chegaram a uma idade avançada. E aí também, esse ambiente que ele for pensado não só para os baby boomers, mas para pessoas que têm questões de locomoção, ou a idade um pouco mais avançada, ou famílias que têm crianças pequenas, isso tudo tem que ser levado muito em consideração, né? Acho que é ponto de partida. Aí que entra, né? Para quem que eu tô fazendo essa arquitetura, né? Se for para a geração mais... pessoas com um pouco mais de idade, um pouco mais avançada, também tem ferramentas para que eles tenham melhor qualidade de vida. Então, assim, a quantidade de luz nos ambientes, porque eles vão perdendo... né, vão começando a enxergar um pouco mais de dificuldade, eles vão precisar de repente estarem com uma cadeira de rodas, com um andador, um banheiro, gente, um banheiro para alguém que já chegou numa certa idade, é um lugar que pode ser assim muito desafiador, porque ele é perigoso. Muitos dos nossos avós, muitas das nossas tias
a gente tem pelo menos um caso na nossa família que algum parente nosso teve problema tomando banho. Caiu, quebrou, né, a bacia, enfim, todo mundo conhece esse caso. E é uma falta de cuidado com quem tá nessa fase. Então, assim, tudo tem que ser voltado para a pessoa. Por isso que eu falo que eu projeto para pessoas. E aí, a partir disso, toda essa parte técnica e funcional, ela vai ser bem gerida, né? Muito bem. Juliana, como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas que você já atendeu, pelos seus amigos, amigas, familiares? É uma pergunta já um pouco pessoal, tá? Só para a gente saber um pouco mais aí sobre a Juliana pessoa mesmo. Eu acho que eu adoraria ser lembrada como alguém que transformou, assim, da menor forma que seja, assim, sabe? Mas que trouxe alguma coisa que seja edificante para a vida de alguém. Eu gosto muito de pensar em trazer algum benefício para a vida das pessoas. Acredito que vai ser lembrada assim por muitas pessoas. Qual é o seu maior sonho, Juliana? Eu acho que toda vez que eu me vejo assim, sabe? Se eu ganhasse na Mega Sena hoje. Né? Se a gente não precisasse de dinheiro, eu acho que eu viajaria muito. Acho que o meu maior sonho é realmente viajar para os lugares e conhecer os lugares, sabe? Eu gosto de fazer viagens que a gente não vai só nos pontos turísticos, né? Que vai ali naquela parte dos turistas, é aquela parte que é bonitinha. Eu gosto de entrar e ir nas vilinhas, conhecer a rotina realmente, né? Das pessoas que moram ali e ir no mercadinho, comprar, sabe, assim, coisas mais ordinárias, assim, do dia a dia. E eu gostaria de fazer isso com meus filhos. Viajar para eles conhecerem muitas culturas. Eu acredito que quando a gente conhece o que é de diferente, né? A gente tem menos problemas de, enfim, preconceitos, né? Eu acho que isso acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de abertura para o que é diferente, né? Para o novo. E eu quero que eles tenham esse tipo de pensamento. Muito legal. Se você pudesse voltar alguns anos atrás e dar um conselho para você mesma, o que você diria? Eu acho que para não confiar tanto. Eu acho que com esse meu jeito meio de querer achar que todo mundo é bom demais, eu acabo confiando demais. Então acho que mudaria isso. Confiaria um pouco menos. Agora eu vou fazer um jogo de palavras contigo. E eu vou falar algumas palavras ou emoções e você me fala o que isso representa para você dentro da neuroarquitetura. Sim. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Espaço. Espaço, eu acho que é um ambiente bem pensado. Projeto. É um ponto de partida também, né? Pra gente conseguir fazer diferença na vida das pessoas, a gente precisa começar com um projeto. Memória. Preciso. Memória não vou ter. Gente, olha, a memória tá difícil, mas eu acho que memória da neuroarquitetura, assim, eu acho que era o grupo que eu fiz fazendo o MBA, sabe? Foi um grupo muito legal. A minha maior memória da neuroarquitetura até hoje foram as pessoas que eu conheci lá dentro. Emoções. Emoções são coisas que a gente tem que aprender a controlar, né? Então, para mim, acho que a gente tem que entender a diferença entre emoção e sentimento, né? E saber controlar os nossos impulsos. Design. Quando falo em design, eu penso em formas de realmente, assim, como um objeto não é só um objeto. Então, assim, se a gente coloca design num objeto, ele deixa de ser um objeto e ele se torna algo com valor. Conforto. Conforto. Eu acho que chegar em casa é muito confortável pra mim. Sucesso. É chegar em casa e encontrar com meus filhos. Pra mim, o sucesso é minha família. Superação. Eu acho que todo dia, né? A gente que, né, mãe, trabalha, eu acho que superação é a gente
olhar que tá todo dia, tá todo mundo sobrevivendo, tá na medida do possível tá tudo bem. Eu acho que a gente é superação, né, Márcia? Sim. Alegria. Ai, eu faço tudo ser alegre. A alegria tá em tudo. A gente não conseguir fazer a vida ser mais leve, trazer alegria, assim, ficar... Já é pesado, né? Sim. A coisa tem que ser mais leve. Gosto de colocar alegria em tudo. Inspiração. Eu acho que a minha maior inspiração hoje são os meus pais. Assim, de tudo. De caráter, de objetivo de vida, de relacionamento. Acho que eu me inspiro muito neles. Agora, na parte de arquitetura, eu acho que eu tenho o Lori como uma inspiração. Aí tem os gigantes, né? Os nomes incríveis da arquitetura, que é Zaha Hadid, Frank Lloyd até difícil de falar. Frank Lloyd Wright. Pra que é seu nome, né, gente? Francisco, José. O nome nada de ruim de falar, mas assim, essas pessoas que fazem muito sucesso, assim, sabe, na arquitetura, também são pessoas que eu me inspiro bastante. Gratidão. Ai, eu sou muito grata de estar aqui, de conhecer as pessoas. Eu acho que, olha, eu tenho uma gratidão enorme de quem Deus coloca na minha vida. Porque por mais que, de repente, não fique a vida toda, sabe, assim, mas todas as pessoas que entraram na minha vida, entraram para me mostrar alguma coisa, me fez chegar até aqui, sabe? Então eu tenho gratidão a todo mundo que passou pela minha vida. Ai, que linda. Aqui, ó. Eu entrei na sua... Olha, entramos na vida da Juliana para ela se tornar uma capa de revista. Ai, gente! Eu gosto muito, gente, de ser capa dessa revista. Eu sou toda metida por causa disso. E olha as páginas internas. E falando um pouco das obras. Essa obra aqui é de Campo Verde. Aliás, as duas são de Campo Verde. Elas são... Aqui é o Labelté, da Thaís Savoia. Esse daqui é um apartamento na frente da prefeitura, que é do seu Geraci e da dona Anitta. Nem sei se eu posso falar isso, mas não dá pra ver nada, né? Mas é um apartamento lindíssimo que eles têm ali na frente da prefeitura. A arquitetura foi de uma outra arquiteta, mas a parte de interiores a gente fez assim, ficou fantástica. Ali, pois é, aquela casa é uma casa para a geração baby boomer. São duas senhorinhas que vão morar nessa casa, né? Porque ela ainda está em construção. E ela tem muito essa parte de ergonomia, muita questão da acessibilidade. E todos os ambientes dessa casa foram pensados para que não haja acidente doméstico com essas senhoras. Que legal. Porque uma delas até tem uma questão, enfim, ela tem, se não me engano, esquizofrenia ou alguma coisa assim mais complexa, né? Uhum. E aí, todos os ambientes foram feitos com cores, com a quantidade de luz, com as texturas, para que realmente ela tenha, assim, conforto, porque a cabeça dela já já tem questões, assim, então, sim, que ela consiga se sentir muito mais calma. O quarto dela é todo pensado. A gente tem bastante curvas ali no móvel que está indo pro corredor dos quartos. Ele é curvado porque a pele delas é muito fininha, então para não tem a quina. A mesma coisa ali na bancada da cozinha. Enfim, essa casa é toda pensada para baby boomers. Eu acho que eu precisava de uma casa assim. Para não sair sem bater. Quinas. Pois é. E aqui é o projeto do condomínio Porto Seguro, que a gente fez uma proposta para eles para fazerem uma reforma lá, né? Porque eles estavam pensando em colocar portão, enfim. Em algumas coisas que eles estavam querendo mudar. Mas eu nem sei se esse vai executar. Mas o projeto ficou muito legal. Muito bem, Juliana. Agradeço muito pela sua participação aqui. Espero tê-la novamente aqui, contando sobre mais projetos, aplicando a neuroarquitetura, que eu
incrivelmente já me apaixonei por isso. Você aí falando, eu fico aqui pensando, ó, o que será que eu posso fazer para melhorar, né? Para fazer o meu convidado se sentir mais confortável, mais pertencente a esse local. São muitos insights, né? Muita coisa que pode ser aplicada. Assim, se você começar a estudar sobre neurociência, é um caminho sem volta. Vira um vício mesmo, porque a gente aplica em tudo. A gente consegue aplicar. Eu aplico com os meus filhos. Eu aplico na minha casa. A forma como eu lido com os meus amigos, a forma como a gente acaba aplicando em tudo. É conteúdo aprendido, ele é executado, não tem como voltar atrás, né? Aí que entra a tal da neuroplasticidade, né? Que o nosso cérebro não para, a gente nunca vai dormir a pessoa que a gente acordou. A gente sempre dorme evoluído. A gente acorda uma pessoa, a gente dorme outra. Todos os dias. A gente aprende todos os dias. E depois que a gente aprende isso, que é possível, porque a gente acha que só vai aprender quando a gente é adolescente, novinho, né? Ai, imagina, eu tô com nem tantos anos assim, né? Mas a gente que já passou de uma certa idade, que já saiu da faculdade, não quero mais estudar, não quero, né? Não tenho mais idade para isso. E aí a gente aprende que a gente tem. Que a gente pode estudar o tempo inteiro, até o final da vida. Pode e deve. E mesmo quem não está estudando, está aprendendo. Está aprendendo. Não tem como a gente viver sem aprender alguma coisa nova todos os dias. E aí, eu fico assim, muito feliz de conseguir dividir isso com você. Porque eu gosto muito de você, sabe? Obrigada. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Muito mesmo. E eu acho que a gente vai fazer muitos negócios juntas ainda. Muitas parcerias, vamos sim. Tudo isso é recíproco. Eu também desejo todo o sucesso do mundo para você. Desejo que você faça muitos projetos que melhore, que transforme a vida das pessoas, dos colaboradores, né? Dos clientes, do seu público-alvo ali. Sim. E com certeza... Tudo que é de novidade, de transformador, esse mundo do empreendedorismo, ele precisa acatar tudo isso, né? Não adianta querer ser muito conservador no mundo que todos os dias tem novidades. Exatamente. Né? Então, as coisas estão aí para facilitar o nosso dia a dia, para melhorar, trazer uma qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. E você é uma grande responsável por trazer isso. E Primavera é muito feliz de ter uma neuroarquitetura. Tem outras, né, neuroarquitetas aqui também. Uhum. E que bom que a gente tem você por aqui. Ai, sucesso, Ju. Para nós.